Agora eu queria ver o seu Espírito. Eu precisava conhecer o Espírito Santo pessoalmente. E comecei a orar sem parar pedindo para Jesus revelar ele, porque a minha visão espiritual via anjos e demônios, mas não conseguia ver o Espírito Santo perto de mim. Eu acredito que mesmo com as visões espirituais do sobrenatural ela é limitada, podendo ver até onde Deus permite. Abri a palavra de Deus e saiu em Lucas 24:16, mas os olhos deles estavam como fechados, para que eu não conhecessem. Lucas 24:31, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmão, essa passagem foi quando Jesus ressuscitou e caminhou perto dos discípulos e eles não reconheceram por terem os seus olhos fechados naquele momento. Depois o Senhor abriu os seus olhos e eles reconheceram a Jesus. Eu entendi que mesmo tendo o dom de ver o sobrenatural não poderia ver o Espírito Santo porque os meus olhos foram fechados para não ver Deus. O Espírito Santo é divino e não pode ser visto toda hora igualmente a Jesus. Mesmo assim Deus me deu graça para poder ver o Espírito Santo. Essa experiência marcou o meu ministério para sempre. Eu estava orando com a minha esposa e a minha visão se abriu. Um homem vestido de majestade caminhava pelo meu quarto lentamente. O seu corpo brilhava como a luz e de dentro dele faísca de fogo saía. Eu sabia que era o Espírito Santo, pois a sua glória era muito maior do que qualquer anjo que já vi. O seu esplendor é tão grande que olhava para o seu corpo de luz e os meus olhos não suportavam vê-lo. Eu abaixava a minha cabeça para não cegar os meus olhos. Ele começou a caminhar pelo meu quarto e toda a sua glória tomou aquele lugar. A minha esposa não conseguia ver, mas conforme ele andava conseguiu sentir a sua presença e foi tomada pelo seu poder e começou a falar em línguas. Ela não conseguia se controlar e o seu corpo começou a tremer de tanta unção. Ele se aproximou de mim e eu sem conseguir olhar para o seu rosto que parecia o sol. Ouvi a sua voz dizendo: sempre estou perto dos verdadeiros servos de Deus apesar de não me verem. Eu nunca saio dessa casa, toda vez que vocês oram estou ouvindo as suas orações e intercedo para Deus por vocês. Eu consolei vocês em suas tristezas colocando o bálsamo para curar os seus corações. Quando a igreja é ensinada na verdade, haverá um nascimento espiritual e serão chamados filhos de Deus. Eles nascem através de mim, sou eu que os gero, assim como gerei o verbo dentro do ventre de Maria. Os que morrem para o mundo nascerão para Deus e crescerão na minha presença. Desses eu estou cuidando, mas para aqueles que não morreram para o mundo não poderão nascer de novo como filhos de Deus. Os pecados atraem os demônios para as vidas, mas a santidade me atrai para ficar em suas vidas. Eu dou força para que não pare, dou resistência espiritual na hora das tentações. Eu tenho me afastado de cristãos que arrumam confusões, eles têm jogado fora a minha porção que coloquei em suas vidas através de brigas dentro da igreja. A santidade me chama para perto de vocês para que o meu espírito venha se unir aos seus espíritos se tornando um só. Robert, conserve o seu azeite, não deixe que o mundo roube isso de você. Faça que o seu azeite se multiplique através da santidade da oração. Busque a Deus e não pare. Se fizerdes o que eu lhe mando, a sua temperatura espiritual irá aumentar porque aumentarei a sua porção e deixarei mais fervoroso. A minha presença ficará mais forte em ti e o meu calor aquecerá sua alma. Não deixa que essa chama venha se apagar, mas faça que ela venha acender mais e mais. Não perda o calor da minha presença por causa das coisas desse mundo. Não quero que sejas frio, ou morno, o meu selo está na sua vida e sei a garantia que é salvo. Um servo, cristão reto conduzirá sempre a minha presença todos os dias. A minha força sobrenatural acompanha o crente fiel que vive uma vida inseparável de Deus. A minha unção é pura e não se mistura com o pecado, mas tudo aquilo que é santo e separado do mundo terá a minha unção. Diga à igreja que para ter a minha essência pura que vem do céu terão que renunciar ao mundo. Se viverem uma vida no mundo e ao mesmo tempo querendo servir a Deus, nunca verão resultado em suas vidas espirituais. As suas forças de buscar a Deus têm que ser maior do que a carne. Se não tiverem força para largar o pecado, perderão para o mundo. Quando eles receberem a minha unção em suas vidas, irá querer ter isso para sempre. Quem já teve experiência comigo já sentiram isso e receberão azeite celestial em suas vidas. Se romperem com o mundo, terá as suas vidas espirituais ligadas comigo. Irei mudar as suas vidas espirituais, irei transformar as suas almas até nascerem de novo. Diga para a igreja orar e verão acontecer reações espirituais em suas vidas, irei fazer o sobrenatural acontecer.
Os que estão orando sem parar, as suas temperaturas vai se elevar, que sairá fogo de suas bocas na hora de pregar a palavra santa. A santidade é importante para a vida da igreja. Eles terão o espírito da vida, que sou eu, lhe darei autoridade e farei eles brilharem como a luz na escuridão. Muitos estão desviados por causa das provações que o assolam, e um grande vazio espiritual está em suas vidas. Mesmo vindo todos os dias para a igreja, estão com esse vazio. Isso é a ausência de mim em suas vidas, que é a escassez espiritual. Eles não oram, não têm intimidades comigo. Quando o Espírito Santo parou de falar, ele se aproximou da minha esposa, que orava. A sua presença ficou mais forte e ela não parava de falar em línguas. Eu vi cadeias se quebrando, que ainda aprendia, e a sua enfermidade saiu como uma sombra negra do seu corpo. O pecado que havia no seu corpo foi queimado e saiu de dentro dela, parecendo cinza. A unção do Espírito Santo despedaçou o jugo da carne e do pecado que ainda estava nela. A minha esposa tinha uma enfermidade no seu útero e foi curada. Os demônios que tentaram se aproximar de minha casa ao ver a minha casa ardendo em chamas correram. A minha esposa tem se aproximado muito de Deus, e quando isso acontece, há tendência é a presença do Espírito Santo ficar mais forte na vida dela. Quer a transformação? Tenha contato com o Espírito Santo em sua oração diária. Quando o Espírito Santo se aproximou de mim, a sua mão entrou no meu estômago. Eu senti um calor muito forte dentro do estômago. Ele puxou uma bola de carne dentro de mim que cheirava mal. Ele disse: hoje liberto você de um começo de câncer causado por uma alimentação não saudável que ingeriu. Se esse câncer se desenvolvesse, a sua vida seria curta na terra, mas tem sido útil para os planos de Deus. Não pode morrer agora. O seu poder envolveu o meu corpo, a sua unção estava até na medula do meu sangue. A reação que a sua unção causou no meu corpo foi extraordinária. O seu fogo invadiu todas as células do meu corpo, me enchendo de unção até os ossos. Isso aconteceu com Eliseu, que tinha unção até nos ossos. Quando jogou um homem morto em cima dos seus ossos, ele tocou e reviveu. O Espírito Santo desapareceu do meu quarto e a minha esposa parou de falar em línguas. Gotas de suor desciam do seu rosto. Ele não viu o Espírito Santo, mas sabia que ele estava perto demais da gente. Igreja, o Espírito Santo não é um pombo branco. Ele é uma pessoa educada e tem a mesma essência de Jesus. Ele é divino, é santo. Muitos têm blasfemado contra ele, quando atribuem milagres e curas que os demônios fizeram à pessoa do Espírito Santo. Ele me disse essas coisas. Tudo o que acontece de sobrenatural às vezes são os demônios, e o povo atribui a ele como se ele operasse na vida dos falsos profetas. Como se ele aprovasse o engano e mesmo assim operasse. Digo a vocês que ele está muito longe da mentira. A sua tristeza não o deixa ficar nesses lugares, por causa da podridão que fede muito. Ele é santo e não pode ficar dentro de igrejas babilônias. Vocês precisam da presença do Espírito Santo todos os dias para vencer o mundo. Vocês têm dado frutos para Deus. Cadê os frutos do Espírito Santo? Vocês dependem dele para fazer a obra. Sem ele não irão conseguir. Cada um é diferente do outro. Ninguém é igual a você. É o ser único criado por Deus. Não imite a ninguém. Aprenda a produzir mais para Deus. Deixe de ficar só pedindo coisas materiais. Saiba oferecer o que Deus está querendo. Produza para Deus e guarde a sua reserva de azeite para os tempos difíceis. A unção de Deus lhe envolverá e dará força espiritual para ir até o fim. A sua luz acenderá com esse azeite que é derramado sobre ti, através desse testemunho. Tu serás uma pessoa ativa espiritualmente e a luz resplandecerá sobre vocês. Se estiverem vivendo uma vida santificada, então receba essa nova unção derramada sobre vocês. Sem a santificação, não há azeite. Sem o azeite não há luz. Receba a porção da vida dessa palavra em seus interiores.